Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 1, primeira parte. Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para seu uso, como o possuir dois braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora, você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas, que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de caminhar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse a minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo que então orei dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta, a fim de sair e fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3,
4, 5, 6 meses. E ainda continuava a esperar. E nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada. Estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e não me deste nenhuma dessas coisas. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais responder-me. Mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder a minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Então, sentei-me e comecei a chorar. Subitamente, senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, ele sempre fala, de modo que esperei. Então, aquele cício suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo: Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente: Então, onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o espírito: Sim, esse é o seu problema. O problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira, nem uma bicicleta específicas. Esse foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu: Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez, o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de coisas bem específicas, que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então, dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas para que pudesse me mover de um lado para outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta. Dei muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formosianas e alemãs. Mas naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai,
Desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Então, realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Nessa noite, dormi como uma criança. Mas, ao despertar, às 4:30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior, eu tinha toda a fé que há no mundo. Mas quando dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Então disse: Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Este é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto o ouvem. Mas antes que cheguem em casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia à procura de alguma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a essa mensagem e ela começou a queimar minhas entranhas. Disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema de como conservar a minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhes essa passagem bíblica e disse: Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram a olhar-me de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me dessas coisas. E não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram: Pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado, porque não tinha contado com a possibilidade de mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e, se percebessem que seu pastor lhes havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio, essa não foi ideia minha. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas ajudar-me, como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio. E uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: Venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: Não procurem essas coisas.
Eu lhes mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, que agora é pastor de uma das maiores igrejas das Assembleias de Deus da Coreia, e disse: Far-lhe-ei algumas perguntas. Se você puder responder as minhas perguntas, mostrar-lhe-ei todas essas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: Bem, 9 meses. Respondi então: O que fez você durante 9 meses no ventre de sua mãe? Cresci, ele respondeu. Mas prossegui. Ninguém ouvia. Ninguém podia ver-me, porque eu estava dentro de minha mãe. Então eu disse: Ainda no ventre de sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta. E pelo poder do Espírito Santo, concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. E são tanto escrivaninha, cadeira e bicicleta, como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir até não poder mais. Disseram: Esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. E alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam-me o estômago e diziam: Pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos, eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes que cheguem, mas você já está grávido delas e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando ao Senhor constantemente e no tempo devido as 3 coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas. A escrivaninha era de mogno das Filipinas. A cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me. E a bicicleta de segunda mão era norte-americana e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas 3 coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo. E isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então, tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante, jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo em pós de Jesus Cristo, clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: Que queres que te faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, desejo ver. Jesus respondeu: Seja feito segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura.
Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Certa vez, eu visitava uma igreja e, depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Show, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou marido. Peça-lhe que entre, falei. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. Perguntei-lhe: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Por mais de 10 anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu à sua oração nestes 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim, respondeu ela. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela sentou-se e eu disse: Se você escrever as respostas às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido? Mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco, respondeu. Muito bem, escreva isto. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura ou pode ser mais baixo? Oh, desejo um marido alto. Escreva isso, falei. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro, ela disse. Então escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem. Escreva musical. Número 5. Que tipo de emprego você quer que seu marido possua? Ela respondeu: professor. Muito bem. Escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então disse: Por favor, leia sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos, de 1 a 10, em voz alta. Então eu disse: Feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Encomendemo-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se e impôs as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Veja o seu marido. Tu conheces o marido dela. Pedimo-lo em nome de Jesus Cristo. Continuei dirigindo-me a ela. Irmã, leve este pedaço de papel para casa e colhe-o no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em voz alta. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta estes 10 pontos e louve a Deus pela resposta.
Passou-se um ano e aconteceu de eu estar passando por aquela cidade novamente, quando a esposa do ministro me telefonou. Disse ela: Pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: Ela se casou, ela se casou. Quem é que se casou? Perguntei. Lembra-se daquela moça por quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja, para a alegria de todos. E no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa. Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensar, sua fé, de modo que sempre que desejar receber as respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga, ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, ó Deus, abençoa-me, então Deus pode perguntar-lhe, que tipo de bênção você deseja dentre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem específico. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um avivamento à minha igreja, segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar. Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração. Pensei, se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que, desde 1970, comecei a orar. Pai, dai-me 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600. Depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Neste ano, elevei meu alvo. E agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem, posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou.
Você deve ver tão viva e graficamente que possa, em realidade, senti-lo em suas emoções. Se você não exercitar essa lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na alma a emoção dele. Só então esta primeira condição é cumprida. Em segundo lugar, se você tem uma imagem vívida, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente. Deus, responda a minha oração. E antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais oraram. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios 10, 24 diz: O anelo dos justos, Deus o cumpre. Salmos 37, 4 diz: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim, tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que minha igreja é a maior do mundo. É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhe conceda. Deus não gosta das pessoas tíbias, pois ele se especializa somente nos bem quentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá resultados.